Olá! Já ouviu a expressão "o hábito não faz o monge"? A explicação dessa frase e o que um agente solidário com emoção saudável pode realizar, eu explico nesse vídeo. Então vem comigo. Hábito é a roupa que monges usam com a intenção de facilitar a identificação do seu trabalho e da sua missão. Por isso que se diz "o hábito não faz o monge". A ideia é que os monges adotam bons hábitos para suas vidas para cumprirem o seu propósito. Mas o que tem a ver hábito monge e ser agente solidário? Tem tudo a ver, principalmente pelo momento de comoção que tem tomado as nossas vidas devido à disseminação do coronavírus. Ter na vida um bom hábito de um comportamento devocional diário é indispensável para esses momentos, principalmente para a sua saúde e bem-estar. Porque muitas vezes levamos nossa vida no piloto automático, talvez por relaxamento ou desconhecimento da importância de se viver bem no tempo presente com inteligência emocional. Está cada vez mais difícil ter tempo para se conectar consigo mesmo e com Deus de maneira plena. Só que tem um desafio especial que é latente, o de cultivar uma vida diária de comunhão com Deus e desfrutar de uma vida feliz, principalmente em momentos de crise. Parece algo muito simples, mas não é. Pelo menos para a grande maioria das pessoas e até mesmo para alguns monges. Eu penso que os motivos mais corriqueiros são dois. O primeiro é que aprisionamos a nossa mente nas ansiedades a respeito do futuro ou nos traumas em relação ao passado. O segundo é falta de tempo. Sempre ele. Uma desculpa perfeita. Mas tem um livro que me ajudou muito nesse desafio. Ocupado demais para deixar de orar. A proposta do livro é diminuir o ritmo da rotina diária para estar com Deus e nele aprender a gerenciar as emoções, as vontades e os pensamentos, por mais acelerados que sejam. Um aliado que temos para saber lidar com o caos que nos envolve e que nós não temos controle é a espiritualidade. Ela é algo que ultrapassa a materialidade da vida e que nos coloca em contato com a nossa própria essência. Aqui, eu quero fazer uma pausa e te perguntar, em meio a tantos estímulos e informações, você tem encontrado tempo para conectar com o seu eu interior? Essa ligação com Deus, com sua essência e com as pessoas mais próximas ajuda a compreender o mundo. Então minha sugestão é que precisamos alimentar os nossos pensamentos com notícias boas e com ações que nos inspiram. Até porque ansiedade, preocupação e medo baixam a nossa imunidade e nos deixam refém de doenças. Isso é claro, além de falar do pânico e do momento de tensão. Eu não estou dizendo aqui para você ignorar as verdades e as notícias vindas de boas fontes de informação. Mas sabemos que o lugar de se informar não deve ser grupos de WhatsApp e nem redes sociais. Lá corre muita desinformação e um certo terror psicológico. O grande desafio da vida nesse momento de pandemia e de agonia de ficar sozinho e não ver gente é perceber que devemos ter a capacidade de administrar os estados de espírito com que atravessamos as nossas noites escuras. Isso porque o contentamento da vida não consiste em raros bons momentos, mas sim em milhares de pequenos momentos, aos quais damos valor e significado, mesmo em meio ao caos. Esse momento em que a gente consegue equilibrar o ânimo, eu chamo de felicidade. Isso é ao contrário do que as propagandas dizem, porque a felicidade não é uma crença num destino aleatório, do tipo canção dos Beatles, Let It Be, ou mesmo do samba Deixa a Vida Me Levar. Felicidade também não é fazer de conta que a dor e o sofrimento não existem, vivendo uma alegria boba e ignorando todo o resto. Falo isso para você porque muitas pessoas hoje vivem sob a ditadura de ser feliz o tempo todo. Essa postura de insanidade, de intolerância, provoca tristeza, não deixando com que a gente consiga ficar sozinho com os próprios sentimentos e emoções. Acredite, sua felicidade está associada somente a circunstâncias prazerosas? Acredito que não. Pensar como um agente solidário, levando em conta esse tipo de felicidade, vai ter de exigir um olhar mais amplo e profundo. Pois ao olhar para dentro de si, é impossível não se fazer perguntas que embrulhem o nosso estômago. Fruto de dúvidas sobre a própria identidade ou sobre o que o futuro nos reserva. O importante é ter um hábito de uma constante conversa entre o seu eu interior com o mundo ao seu redor. Então, quando a gente faz esse diálogo, você precisa perguntar a si mesmo: quem sou eu quando eu estou sozinho preso na minha casa? Qual é o propósito de eu estar aqui enfrentando a Covid-19?
O mundo tem um propósito e está organizado ou é simplesmente o caos e a causalidade? Conforme você percebeu, as perguntas são complexas e muitas vezes gera frustração porque não tem resposta simples. E nos exige olhar para dentro e observar os nossos hábitos, os nossos valores. Por isso, nessa etapa, eu te faço um convite para que você olhe dentro de si. Esse olhar eu chamo de espiritualidade, ou seja, é um aprofundamento em olhar-se de dentro para fora e de cima para baixo. Mas é um olhar com respeito, discernindo seus próprios sonhos, dificuldades, medos e talentos. Até porque eu quero propor um outro caminho para a sua felicidade e para o seu sucesso emocional. Mas para isso, eu quero que você não apenas pense, mas viva bons hábitos de espiritualidade. Como caminho, eu te proponho 5 ações. A primeira é que você tenha fé, porque a fé é como um músculo que precisa ser exercitado para se fortalecer. E nesse processo de crescimento espiritual, a oração sincera e a meditação é tipo um whey protein. Seja disciplinado, é o segundo, com seus hábitos. Uma vida não começa e não termina em você mesmo, nem naquilo que as pessoas dizem a seu respeito. O fato é que você nasceu e isso é um sucesso por si só. Terceiro é conheça suas habilidades, descubra e potencialize o que você faz bem e faça isso com ética. O ser precede o fazer e quando você exerce a sua vocação, você dá um sentido para a sua vida. Quarto, seja um agente solidário. Você não vive só e o mundo onde você está precisa da sua existência. Siga o lema da carreta furacão. Siga em frente, olhe para o lado, porque do lado tem muitas opções para você poder deixar o mundo melhor com seus dons. Quinto, felicidade e estado de espírito é a consequência de viver uma vida com sentido existencial. Então, precisamos aproveitar as sementes que o Criador nos dá e aproveitar isso para que a gente possa colher os seus frutos. E aí eu te pergunto, não é verdade que desde quando a gente nasceu, a gente é bombardeado com mensagens de que a gente precisa ser feliz e pleno o tempo todo, que as nossas famílias não precisam e nem devem ter crises, os filhos precisam ser ótimos, precisamos fazer viagens internacionais, comer em bons restaurantes? Acontece que, como no filme do Matrix, no episódio Nosedive da série Black Mirror, fomos programados para acreditar que a felicidade reside no ter. E no caso das redes sociais, no parecer ter. Porém, com o coronavírus, esse cenário fictício está desmoronando. Porque a partir da percepção de uma espiritualidade engajada com valores, não só pessoais, mas na lógica de pensar uma maneira coletiva, de pensar uma espiritualidade gregária, de buscar novas formas de se relacionar com o mundo, muito na perspectiva do amar e do servir as pessoas e a natureza, isso vai ao contrário do que a gente é bombardeado. Mas eu te convido a viver uma vibe espiritual que promova um olhar menos egoísta, menos autocentrado, para que você enxergue na relação com o mundo e com as pessoas ao seu redor uma relação mais humanizada. Por isso que esse diálogo de empatia e de contribuir com o mundo te provoca uma saúde e bem-estar. Isso vai te ajudar durante toda essa epidemia e depois dela. A felicidade plena e a sua fé pode colaborar com o mundo ao seu redor. Lembre-se, os nossos hábitos revelam o que tem no nosso interior. Então não cultive um comportamento de ansiedade e de medo. Isso é contraproducente para a sua saúde emocional. Sua postura deve ser de equilíbrio, um cuidado mútuo e de meditação. Se eduque a ser sábio no falar, no proceder e no postar nas redes sociais. Porque a doença e a crise econômica já são por demais pesadas para lidarmos. Não precisamos piorar as coisas falando daquilo que está cheio no nosso coração quando não é algo bom. A Bíblia já nos orienta que devemos focar os nossos pensamentos em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso nós devemos pensar. Porque assim teremos pensamentos que gerarão bons hábitos e que resultarão em uma vida mais feliz, sadia e serena. Pense nisso.